meio da Procuradoria-Geral de Justiça e o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem a satisfação de recebê-los para a 25ª reunião do Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, instituído pelo Decreto número 5096, de 27 de 8 de 2013, atualizado pelo Decreto 2814, de 12 de 8 de 2021, sendo um ambiente de debate, capacitação e controle social das políticas públicas referentes às mudanças climáticas e serviços ambientais. Essa reunião faz parte da programação do Junho Verde, evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, conduzido pela SEMA, que este ano está em sua 8ª edição com a temática Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, pilares para o desenvolvimento. E neste momento, para compor a mesa de honra desta solenidade, convidamos a excelentíssima presidente do Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e secretária do Meio Ambiente do Estado, doutora Thais Amara Moraes Mendonça. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Amapá, Antônio Ribeiro Teles Júnior. A excelentíssima promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Amapá, a doutora Fábia Regina Rocha Martins. Convidamos o excelentíssimo promotor de Justiça do Meio Ambiente e ouvidor do Ministério Público do Estado do Amapá, doutor Marcelo Moreira dos Santos. O excelentíssimo conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o senhor Fabrício Borges. E o excelentíssimo secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, senhor Edivan Andrade. Neste momento, eu gostaria de registrar e agradecer a todas as autoridades que estão nos acompanhando presencialmente, de forma virtual, dos poderes executivo, legislativo, das instituições do governo federal, estadual e municipal, dos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, das organizações da sociedade civil organizada e as instituições de ensino e pesquisa aqui presentes. E fará uso da palavra, neste momento, o excelentíssimo secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, o senhor Edivan Andrade. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas presentes nesse importante evento. Mudanças climáticas hoje é um tema de interesse da sociedade, dos governos, das organizações. Então, parabéns por esse brilhante plenário que está aqui, ladeado por pessoas que querem discutir esse tema e, ao mesmo tempo, definir caminhamentos para o futuro. Porque falar de mudança climática, a gente está falando em futuro da humanidade. Saudar e parabenizar a doutora Thais Mendonça. Queria parabenizar você, Thais, pelo brilhante trabalho, pelo excelente trabalho, resultado já nesse primeiro semestre de ver você que é a primeira mulher, aliás, a segunda mulher, porque a primeira foi a Luciana e a segunda mulher a ser uma secretária de Estado de Meio Ambiente. Saudar e cumprimentar, inclusive parabenizar atrás, o próximo governador, que foi o aniversário dele, que você tenha muitas bênçãos e vida longa. Parabéns a você e também por estar prestigiando esse tema tão importante. A presença sua aqui demonstra exatamente a prioridade do governo para formular políticas públicas para esse tema. Saudar também o doutor Marcelo Moreira, do Ministério Público, uma pessoa que a gente conhece de muito tempo e reconhece também
a brilhante contribuição, os grandes serviços prestados pelo Estado da Amapá. A doutora Fábio, muito bom dia, saudá-la no sentido também de reconhecer o seu compromisso, o seu engajamento e a sua militância com essa causa. E saudar o nosso representante Fabrício Borges, Fabrício, também por estar aqui conosco nesse momento, interessado na discussão de política pública. O que a gente tem a dizer quando a gente olha para o mapa do Estado do Amapá, nós estamos aqui na Foz do Amazonas, a gente deveria, inclusive, além de tudo que a gente decanta em termos da localização do Estado, e que estamos no meio do mundo, na esquina do Rio Amazonas, mas é uma questão fundamental. Nós somos uma população, um povo das águas. Né? Nós temos a felicidade e a magnitude de ter o Amazonas passando aqui, na nossa frente, na nossa porta, e 95% das águas que correm para o oceano passam por aqui. Então, o Amapá é também o povo das águas, o povo da foz do Amazonas. Mas se a gente for olhar para os instrumentos de monitoramento dessa nossa região, aqui na foz do Amazonas, a gente vai ver que ela é constituída, por uma grande lacuna, por um grande vazio de instrumentos de monitoramento. Agora nós teremos esse episódio, estamos tendo esse episódio recente em relação à exploração, à prospecção da exploração do petróleo, e os dados do Amapá, infelizmente, se a gente tivesse instrumentos de monitoramento, pesquisas mais sistemáticas realizadas nessa região, a gente poderia ter um desdobramento melhor quanto a esse debate nacional e análise do IBAMA em relação a essa temática. Então, governador Telino, doutor Marcelo, doutora Thaís, tem um projeto sendo capitaneado pelo CETEC, pela SEMA, pela Embrapa, o FAP, o EAP, várias outras instituições, onde nós queremos implantar um processo de monitoramento da foz do Amazonas. Né? Porque as mudanças climáticas, pelos estudos apresentados, o estado do Amapá e a foz do Amazonas será muito impactado caso se confirme esses dados aí, daqui a 100 anos de mudança da temperatura do planeta, e a nossa região poderá ser muito afetada. É um trabalho que nós já levamos a Brasília para ser apresentado, nós já apresentamos para alguns interlocutores do governo do Estado. É um projeto que contempla 3 grandes iniciativas, e uma delas exatamente na foz do Amazonas. E esse trabalho, apesar de a CETEC estar ajudando a colaborar, mas o principal interessado, o principal líder nesta iniciativa, sem dúvida, é este fórum aqui, capitaneado pela doutora Thaisa, nossa secretária estadual de Meio Ambiente. Então, a gente quer que daqui saiam, que tenhamos um bom debate, uma boa discussão, que saiam propostas aqui para aumentar a nossa capacidade de governança sobre esse tema. Então, doutora Thaisa, parabéns, muito obrigado. Bom dia. Neste momento, aproveitamos para registrar e agradecer a presença da deputada estadual Lívia Nebreu, e já pedimos que, por gentileza, possa tomar assento na mesa de honra. Estamos agradecendo também a presença do secretário Lucas Abraão, secretário de Relações Institucionais e Comércio Exterior do Governo do Estado do Amapá, e também pedimos que, por gentileza, possa tomar assento na mesa de honra.
Neste momento, falar o uso da palavra, excelentíssimo conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o senhor Fabrício Borges. Bom dia a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui representando o Conselho Estadual de Meio Ambiente, um órgão colegiado, onde nós temos aí a presença da sociedade civil e das instituições governamentais, onde se discute as políticas de meio ambiente. Nesse fórum se assemelha muito a essa composição do Conselho, onde há a oportunidade de que a sociedade civil, organizada nos seus mais diversos nichos, sejam escutadas nas discussões para a formação das políticas públicas. É o Estado ouvindo a sociedade, ouvindo as necessidades, para que possa, juntamente com o governo, formatar as políticas públicas necessárias que tenham como objetivo atender um fim social, que é atender não só a proteção do meio ambiente, mas também a necessidade do ser humano. Porque não basta somente a gente pensar na proteção em si, mas a gente tem que ter uma visão de que o homem também compõe esse meio e que ele precisa ser levado em consideração. Ao mesmo tempo que o homem também precisa respeitar as leis da natureza. Tem que haver uma convivência harmônica desses dois membros, vamos dizer assim, do meio ambiente como um todo. Então, é muito importante que a gente esteja participando de forma ativa desses fóruns, desses momentos que são abertos à discussão, para que o Estado possa ouvir as necessidades desses organismos que estão representando a sociedade e assim formatar essas políticas que vão ser tão importantes tanto para o desenvolvimento do Estado, pensando localmente, como mundialmente. Porque quando a gente se fala de meio ambiente hoje, ele é difícil. Não tem como a gente pensar somente aqui no Estado do Amapá. Porque o que acontece aqui, ele vai se replicar, vão ter consequências no âmbito mundial, não só no âmbito nacional e mundial. E está representando aqui o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é também um espaço destinado a essa discussão por meio de representantes, de vários representantes de organismos, tanto da sociedade como do governo, é muito importante. Então, assim, parabenizo a iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, como da nossa secretária, presidente, do governo do Estado, por meio do nosso vice-governador aqui presente, a importância desses espaços, da abertura desses espaços. E a gente vê aqui os mais diversos segmentos da sociedade estão representados aqui nesse momento. Então, é muito importante que a gente possa participar de forma ativa e ter um bom evento. Bom dia a todos. Convidados para fazer uso da palavra, neste momento, o excelentíssimo promotor de Justiça do Meio Ambiente e ouvidor do Ministério Público do Estado do Amapá, o doutor Marcelo Moreira dos Santos. Bom dia, senhoras e senhores. Realmente uma honra estar aqui. Eu cumprimento essa importante mesa, primeiramente na pessoa da secretária Laísa Mendonça, que preside esse importante fórum clima. Me parabenizo a Vossa Excelência, dizendo que realmente eu poder, através dessa gestão, que Vossa Excelência hoje representa, colocar realmente esse debate tão importante no seu lugar. Prioritário dentro da agenda de todos nós. Cumprimentar também e estender os meus parabéns, que eu pelo aniversário de ontem, o ex-governador Júnior, comemorou ontem trabalhando, parece que continua hoje. Parabéns. E do mesmo modo pela seriedade com que esses temas que refletem na vida das pessoas na economia do Estado vêm sendo tratados. Estendo também os meus cumprimentos aos secretários que hoje aqui ilustram essa mesa, o secretário da Ciência e Tecnologia, o doutor Pedro Andrade, que já nas suas palavras disse que ele veio. Estendo também os meus cumprimentos em alongar por demais ao jovem secretário Lucas Abrão, que representa as nossas relações internacionais, e esse tema tudo tem a ver com esse diálogo Amapá e mundo. Cumprimentar também a deputada Lívia Abreu, nosso importante
porque os reflexos realmente desse debate do parlamento são fundamentais e a urgência realmente do que vai ser discutido hoje precisa de um acordo naquela casa e a presença de Vossa Excelência é extremamente importante. Estender os meus cumprimentos também à minha colega, a doutora Fábio Regina, que está à frente do Centro de Apoio Operacional e trazendo também esses debates da importância da ciência para a nossa atuação no Ministério Público, e se não cumprimentar todos os promotores e promotoras e também servidoras do Ministério Público aqui presentes nesse ato. O Fabrício, que representa o Conselho Estadual do Ambiente, não menos importante, porque também tem funções relevantes na política e na normativa. E também estender, eu sei que ser injusto, mas algumas lideranças que eu vejo, a doutora Márcia representando o IBAMA, aos povos indígenas representados pelas lideranças caricunas, Galo-Maduro, aqui presentes, desculpa se esqueça alguns povos, senhoras e senhores. Falar de clima é falar do tema que há muito tempo se encontra na linha de frente da discussão da vida. Quando a gente abre a TV e vira uma reportagem internacional e nacional, a gente sabe que o clima é a grande preocupação. O Acordo de Paris 2015 diz que o mundo inteiro, enfim, se preocupa com algo que parece inevitável, mas é na casa da gente, mas é no quintal da gente que nós sentimos os impactos negativos das mudanças climáticas. Não falamos de algo muito longe, a gente fala lá no ministro do Agricultor que chega e diz o tempo de plantar e o tempo de colher mudou. Quando eu lá da Iapoc, escuto os povos dizendo assim que a nossa mandioca não nasce mais como antes. E agora, as mudanças climáticas têm impacto significativo na nossa vida, na segurança alimentar, na nossa soberania ambiental, porque cuidar do nosso ambiente é cuidar sim do nosso país, é cuidar sim do nosso patrimônio. Mas a gente tem a oportunidade de estar inserido nessa mudança. Esse debate, por mais simples que apareça, por menor que pareça a nossa voz nesse debate, ela é fundamental, primeiro para inserir o Amapá verdadeiramente em prol de mudanças climáticas que vão interferir na nossa vida. Inserir um debate em que todo mundo fala, por exemplo, na Europa, vão aplicar 20 bilhões de euros, isso que agora se transforma em um bem de mercado, que é esse mercado de carbono. Nós também temos o direito de participar e de receber pelo que protegemos, pelo que temos agricultura. Então, desejo a todos, no meio desse debate, da nossa voz que contribui para um debate maior, muito boa sorte, muita honestidade, muita criatividade, inteligência, e disso o Amapá é rico demais. No cenário, esse retrato de todos nós juntos mostra quem somos e o que podemos dar para esse debate. Muito obrigado, bom trabalho para todos. Ouviremos neste momento o secretário Lucas Abrão, secretário de Relações Institucionais e Comércio Exterior do Governo do Estado. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero, novamente, bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero iniciar cumprimentando o vice-governador Té Júnior. Quero cumprimentar a minha colega que nos dá muito orgulho de dizer, doutora Thaisa, imagino a sua exaustão, o seu cansaço ao final desse junho verde, atividades desde a primeira semana, desde os primeiros dias, e agora a gente chega nessa reta final, onde o seu trabalho tem sido muito elogiado, muito reconhecido, não apenas, obviamente, sozinha, por toda a equipe. Vejo aqui sua equipe técnica, Mariana, Jaqueline e tantos outros. Quero deixar os parabéns, cumprimentar a doutora Fábia, cumprimentar o doutor Marcelo Moreira, cumprimentar o Fabrício, do COEMA, deputada Liliane Abreu, meu também colega secretário Ivan, cumprimentar o Marcelo Sarrafo, secretário de Meio Ambiente lá de Laranjal do Jari, importante sua presença aqui, cumprimentar todos que estão conosco aqui da Apoiamp, para nós, o governo do Estado, é muito importante também contar com vocês aqui nessa discussão e também os demais representantes de diversos órgãos. Muito rapidamente, nosso papel
enquanto Secretaria de Relações Internacionais, cooperar com a SEMA, cooperar com a CETEC, cooperar com o governo do Amapá, principalmente dizendo para o mundo que o Amapá ele já é um prestador de serviço ambiental por excelência. Os que estão mais atentos ao debate estão acompanhando o escândalo que está acontecendo com a maior certificadora, vice-governador, do mundo, a Verra. 90% dos títulos de crédito de carbono que a Verra emitiu são títulos que não cumprem os pré-requisitos de captura de carbono. E o Amapá cumpre todos. E o Amapá tem condições de substituir esses títulos de pessoas que, como é um mercado, passaram a ver como forma de ganhar dinheiro, como forma de especular, e a ganância humana ela está em tudo, né, doutora Thaís? Então, nosso papel, enquanto Secretaria de Relações Internacionais, é, em qualquer lugar do mundo, dizer da seriedade do trabalho da SEMA, dizer da seriedade dessa governança. Aqui tem o Ministério Público, tem a Assembleia, tem o Conselho, tem participação da sociedade civil, é dizer que o Amapá não vai vender em lugar nenhum aquilo que não tem como entregar. Que o que o Amapá apresentará nas COPs, seja COP28, COP29, COP30, o que o Amapá irá promover para o mundo é aquilo que a gente já faz há muito tempo. E eu encerro dizendo da importância desse fórum aqui, para que a gente paute um debate dos critérios de serviços ambientais mundiais. Porque os critérios são eurocêntricos, então a Europa decide quais são os critérios de serviço ambiental, mas quem presta serviço ambiental é a gente. Então, novamente, o vice-governador Tex tem feito esse debate com muita frequência. Na economia tradicional, tentavam pautar e nos colocar, o doutor Marcelo Moreira, como o terceiro mundo da economia tradicional. Nós éramos os fornecedores de matéria-prima, a gente não pôde coordenar o debate da Divisão Internacional do Trabalho. Agora, na nova economia, na bioeconomia, também querem pautar quais são os critérios de algo que os maiores prestadores de serviço somos nós, são os povos indígenas, são os quilombolas, são os ribeirinhos. Então, o nosso papel, o Corpo da Floresta, o nosso papel, então, é cooperar com esse debate. Quero agradecer imensamente ao convite. Vamos participar desse momento aqui, que seja essa 25ª reunião do Fórum seja muito produtiva e que a gente possa colher frutos já nos próximos meses que nos avizinham, com tudo aquilo que o mundo está buscando, que o Amapá possa, sim, com credibilidade, com segurança jurídica, apresentar propostas de serviços ambientais para o mundo todo. Muito obrigado. Nesse momento, nós damos a palavra à excelentíssima Promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público do Amapá, a doutora Fábia Regina Rocha Martins. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas que fazem parte desta nossa reunião do Fórum de Serviços Ambientais. Quero cumprimentar inicialmente o vice-governador, Antônio Pérez Júnior, e parabenizá-lo com um dia de atraso, mas pelo seu natalício, esperando que esse novo ciclo seja cheio de prosperidade, alegrias e bênçãos. Cumprimento também nessa oportunidade a secretária Thaisa Mendonça, com quem tive a felicidade de travar diálogos institucionais durante esse tempo, são 6 meses, secretária, e sempre foi muito solícita, uma relação muito cordial e ao mesmo tempo muito responsável, demonstrando que realmente as questões do meio ambiente são caras, preciosas e são determinantes na deliberação de políticas públicas pelo governo do Estado. É uma satisfação estar novamente no evento ligado ao meio ambiente e apresentar meus contributos. Eu também cumprimento a deputada Liliane, que se encontra também fazendo parte dessa mesa. A presença dessas mulheres demonstra também o protagonismo que tem das mulheres na discussão das questões ambientais, a importância de nos ouvir, a importância de que nós também consigamos ser propositivas nas questões referentes ao meio ambiente. E, em nome dessas pessoas, eu cumprimento todas as demais pessoas que compõem essa mesa tão diversa em pensamentos, em instituição, em protagonismo. E também cumprimento aos demais que estão presentes virtualmente ou presencialmente, compõem este fórum.
É muito bonito ver daqui da mesa o quanto é diversa a nossa plateia, o quanto é diverso este grupo que hoje se reuniu, né, que deixou os demais afazeres, demais ocupações para estar aqui discutindo. Povos indígenas, sociedade civil, secretários, comunidade acadêmica, homens, mulheres, enfim. É muito importante realmente que haja essa diversidade de pensamentos, de vivências, de necessidades, porque toda essa diversidade vai somar exatamente nessa discussão democrática que se pretende oferecer às questões ambientais. É também muito emblemático que no dia de hoje se faça uma discussão e se angarie dados e informações referentes ao que o Amapá tem enquanto dado e enquanto proposta diante dessas mudanças climáticas, que é o assunto em voga hoje. Abre-se o noticiário, vê-se nos jornais, redes sociais, o assunto principal é a mudança climática. E nós somos vítimas dessas mudanças climáticas, mas também passamos pela solução, para que essas mudanças não nos levem ao caos. Então, daí vem a importância de nós discutirmos, né? Essa discussão ela vai permear o ano todo, mas é muito significativo que ela se dê neste momento da semana do mês do meio ambiente, né? No Julho Verde. Foi uma ocasião em que realmente os debates se intensificaram, as ações se intensificaram. No início do mês, nós conseguimos promover um seminário também rico de informações. Quem puder e tiver interesse, está na nossa plataforma do Ministério Público no YouTube, sobre informações geoespaciais, em que foram agregadas uma série de informações de extrema importância sobre o nosso espaço, sobre a nossa base cartográfica, sobre os cadastros rurais, ambientais, enfim. Quem puder, tiver oportunidade e interesse, pode procurar o nosso canal do YouTube, está lá. Garantido que essa informação chegue da maneira mais ampla possível para todos e para todas. Para não me delongar mais, ficam aqui os meus votos de que esse evento seja profícuo, seja rico, que as discussões possam realmente trazer proposições daquilo que é possível, mas daquilo, sobretudo, que é necessário para o nosso bem-estar, para, sim, pensar no desenvolvimento sustentável, mas pensando não apenas no mundo, não apenas não, né, que o mundo é de extrema importância, mas olhando para as nossas necessidades, enquanto povos indígenas, enquanto quilombolas, enquanto ribeirinhos, enquanto cidadãos que ocupam as cidades. Então, fica aqui o meu voto de um bom evento, de um excelente evento, que nós possamos resolver, trazer essas discussões de uma maneira muito saudável, que nós sejamos iluminados, que tenhamos sabedoria para conduzir essas discussões e chegar no denominador próximo ao menos do comum. Muito obrigada. Ouviremos neste momento a deputada estadual Liliane Abreu. Bom dia. Primeiramente, quero desejar um bom dia ao doutor Marcelo Moreira, ao procurador, ao nosso governador Velho Júnior. Parabéns mais uma vez pelo dia de ontem. Parabenizar e dar um bom dia especial ao nosso secretário de Meio Ambiente pelo trabalho, pelo fórum, que é de fundamental importância no nosso Estado. A doutora Fábia, pelo trabalho que tem feito. Eu lhe acompanho sempre pelo seu trabalho, então, parabenizar pelo seu papel, seu trabalho que tem. Parabenizar e dar um bom dia ao Conselho do Meio Ambiente, o Fabrício. Cumprimentar o Edivan, secretário da Secretaria de Tecnologia, ao nosso secretário Lucas Abrão, bom dia. E um bom dia especial a todos que estão presentes, os que estão online, porque se vocês estão aqui, vocês têm também esse compromisso, esse interesse da preservação do meio ambiente, da conservação, porque
deveres nele que nós estamos inseridos. E dizer que, com a fala do você, foi muito importante dizer que não é só o meio ambiente, também tem que levar em consideração a população que nele lá está inserida. E dizer que a gente pode utilizar o meio ambiente, o nosso Estado ele é muito preservado e é exemplo para fora do Estado, para fora do país, e isso não é visto como, não tem uma garantia melhor, né? Não é visto como um dos mais preservados, porque a gente pôs o carbono no Estado, e lá fora isso não é visto. Dizer que com esse fórum a gente vai ver, debater a fundamental importância da conservação do meio ambiente, dos climas, das ações climáticas que vem acontecendo no decorrer dos anos no Brasil, que hoje a gente já consegue ver que o nosso inverno já está mais quente, que as temperaturas estão mais altas, que está atingindo a agricultura, mas que o Estado, a parte, também pode utilizar esse meio ambiente de forma a conservar, de forma a trabalhar, que possa beneficiar as populações indígenas, os quilombolas, a população ribeirinha. E é esse debate que vai fazer com que a gente possa promover políticas públicas para que beneficie a todos de forma a conservar o meio ambiente. Então, desejar um bom dia a todos, um bom debate, uma boa reunião no fórum, que a gente possa sair daqui com novas ideias, com novas visões, e que tire aquele estigma, né, de que a gente não pode debater o meio ambiente, a gente pode debater o meio ambiente, e vocês estão aí representando, seja as aldeias indígenas, os agricultores, a região quilombola, a população em geral do Estado, do Amapá, possam vir somar e trazer novas ideias, novos anseios, porque são vocês que estão lá na ponta, que estão passando pela necessidade e que podem fazer e melhorar o nosso meio ambiente. Obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos nesse momento o vice-governador do Estado do Amapá, Antônio Figueiredo Teles Júnior. Bom dia a todos e a todas. Eu queria aproveitar todos os presentes do doutor Márcio Moreira, presidente do Doma dessa instituição. Temos primeiro a Odivana, o secretário de Tecnologia, o doutor Marcelo Moreira, a doutora Thaís, a nossa secretária de Ambiente, a doutora Fábia, a deputada Helena, Fabrício, Lucas, se possível, primeiramente abraçados e cumprimentados. Eu queria fazer uma fala, muito menos na condição de vice-governador e muito mais na condição de economista. Na condição de economista, eu tenho me debruçado bastante sobre esse debate desde 2015, quando estive no planejamento, e tentando um pouco entender essa mudança de perspectiva do processo de desenvolvimento econômico que está acontecendo no mundo. Enquanto nós estávamos numa pandemia de 2019 para cá, o período de 2019 a 2021, compreendeu as duas COPs, nós tivemos uma mudança muito grande de perspectiva no que é o desenvolvimento. Diversos países mudaram a sua noção de desenvolvimento. Anteriormente, quando se fazia o planejamento público, nós planejávamos percentuais de crescimento do PIB. O país tem que crescer até uns 1% ao ano para poder chegar na zona de desenvolvimento. O Brasil tem que alcançar um patamar de renda per capita X. Nós precisamos ampliar a base de classe média para tantos por cento. Essa era a noção, uma noção quantitativa, uma condição monetária do processo de desenvolvimento. O que mudou entre as duas COPs? O que mudou foi que os países, especialmente os países como o G20 ou a OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, eles passaram a mudar, os seus planejamentos passaram a ter uma outra perspectiva. A perspectiva é a seguinte: nós vamos ser carbono zero em 2030, nós vamos ser carbono zero em 2050, nós vamos zerar as emissões da produção de produto em tantos anos. Essa mudança ela foi tão grande que das 10 maiores economias do mundo, nada menos que 9 mudaram a perspectiva dos seus planejamentos públicos. Se você for na Europa, por exemplo, na Inglaterra, o Ministério dos Negócios ele passou a ser Ministério dos Negócios e do Meio Ambiente. Então você vai ter uma mudança de perspectiva. A Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo, ela
também estabeleceu a sua meta, ela vai ser carbono zero até 2025. E ela está fazendo o seguinte, ela está comprando áreas na África, no deserto africano, e está fazendo agricultura de precisão. E está plantando floresta, está desenvolvendo projetos de natureza sustentável, porque eles não querem migrar a base da economia. Qual é a chave disso tudo? A chave disso tudo é uma coisa chamada mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas mudaram a postura das pessoas enquanto consumidores. Consequentemente, muda a postura do mercado para uma perspectiva dos investidores. Algumas bolsas de valores, por exemplo, nós não aceitamos emissão de títulos de empresas que são em carbono zero, ou seja, que elas não emitem emissões. Quando você faz uma viagem de avião, você é convidado, por exemplo, a zerar aquelas emissões da viagem de avião. Que impacto se tem no dia a dia do indígena, do ribeirinho, de nós que estamos aqui em Macapá, seja o morador do centro ou o morador da área de Sagrada periferia? É muito simples. É que nesse contexto, o Brasil ele é uma potência climática. Porque todos os elementos necessários para que nós possamos zerar os impactos ambientais das atividades econômicas, o Brasil possui. O Brasil possui áreas a serem florestadas. O Brasil possui áreas a serem preservadas. O Brasil possui uma biodiversidade diversa e tão abrangente que hoje ele é o maior país no que diz respeito às possibilidades de ser ofertante nesse mercado. Então, o Brasil, por ser uma potência climática, o mercado, como está se configurando, a economia, como está se estruturando para os próximos anos, o torna um potencial ofertante desse mercado. Então, o nosso desafio nesse fórum, além de entender os problemas da mudança climática, é, acima de tudo, discutir quais serviços ambientais nós somos capazes de prestar, de que forma, e se é de forma eficiente, e se a forma como nós vamos fazer, nós vamos estar conseguindo incluir as pessoas que existem. Por que o mapa é importante nisso? É muito simples. Nós somos parte da Amazônia, estamos no contexto da Amazônia, e a Amazônia é hoje o maior bioma, ou a maior biodiversidade existente no planeta, e possibilidades nesse mercado. Será que eu não posso, eu só tenho que preservar e tocar os recursos ambientais? Talvez não seja essa chave. Será que eu preciso preservar uma parte e abrir mão de outra? Talvez não seja essa chave. Talvez seja conciliar as duas coisas. E é que está o grande desafio, porque isso requer inovação, isso requer produtividade. E quais instrumentos nós temos hoje, enquanto Amapá, para poder participar desse mercado que está intimamente ligado às mudanças climáticas? Bom, é primeiro entender que essas mudanças, elas de fato afetam a todos nós. Não só aqui no Amapá, mas toda a Amazônia. E passa a ser algo surreal. Como é que a Amazônia é a solução de um problema que a afeta também? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos diante do próximo El Niño, e é muito provável que nós estejamos dentro da maior estiagem já ocorrida nos últimos 10 anos. E o Amapá, como faz parte da Amazônia, vai poder sentir esse evento nos próximos anos. Esse é um dado relevante. Outro ponto, por exemplo, é a mudança dos ciclos de chuva. Nós já percebemos isso no Amapá. Quem é do Oiapoque aqui, tem algum indígena do Oiapoque? O ciclo de chuva do Oiapoque, que antes era em torno de 4 meses, agora nos dados do ZE já está mostrando que vai ter mais menos apenas de 2 meses. Nós vamos ter 2 meses apenas para poder completar as obras do ciclo da BR-156. Olha o desafio que é, do ponto de vista empresarial. A elevação do nível do mar, o Amapá tem uma costa aqui, que a elevação do nível do mar, muito provavelmente vai cobrir toda a região dos lagos do Prato Boral, onde a minha mãe nasceu há 75 anos atrás, para a terra. Então, nós estamos sujeitos aos malefícios das mudanças climáticas. Sim, isso vai ter um impacto, não vai ser agora, mas em algum momento isso vai acontecer. Então, isso acontece. E quais instrumentos nós temos para fazer uma gestão territorial eficiente no Amapá? Bom, eu comemoro isso porque fui parte disso também, graças a Deus, enquanto secretário de planejamento. Mas nós estamos em fase de conclusão do nosso planeamento ecológico econômico. Nós temos a nossa base cartográfica. Nós estamos em processo de regularização fundiária. A regularização fundiária, ela é um instrumento fundamental para se fazer políticas ambientais. Quem pensa o contrário está extremamente enganado. É quando você tem um CPF para poder fazer a fiscalização, a regulação, é que você consegue controlar, por exemplo, o desmatamento, você consegue controlar algum tipo de efeito nocivo ao meio ambiente.
E temos uma Secretaria do Meio Ambiente, temos um Ministério Público do Meio Ambiente eficaz e eficiente, que já tem uma experiência acumulada no sentido de conhecer a Amazônia. Isso é um ativo nosso. Se nós temos esses ativos, esses instrumentos, nós temos de ser capazes de entender e compreender essa nova economia e de estruturar a nossa economia para participar dela. Pois não adianta se debater com mudanças climáticas, não adianta se criar um mercado de sequestro de carbono, não adianta se transformar os ativos empresariais em ativos carbono negativo, se nós não tivermos a capacidade de transformar isso em geração de emprego e renda para aqui no Amapá, para o indígena, para o quilombola, para o ribeirinho, para o morador de Macapá, para o morador de Tatarugaúzinho, para os municípios. Então é essa a lógica que nós temos que entender. Que desafio nos impõe nos próximos anos? Bom, como todos sabem, sou economista por formação, estou na condição de vice-governador, ajudando o governador Clécio a tratar as questões que envolvem o Amapá, mas a minha paixão é a economia, enquanto ciência, enquanto pesquisador, enquanto professor. Eu pude dar uma olhada nos dados do censo 2023, que você lançamos agora, dia 28, e posso passar para vocês que os desafios que se impõem à minha geração são maiores do que os desafios que foram impostos à geração dos meus pais e dos meus avós. Por que isso? Bom, nós temos uma renda média que no ambiente rural é 160 vezes menor do que a renda urbana. Ou seja, a nossa pobreza hoje no Amapá está no ambiente rural. A renda urbana é 160% superior à renda rural. Ah, mas porque tem governo que área de comércio? Não só por isso. Quando eu pego os DCs, os mais pobres, boa parte dele, ou mais da metade dele, os 10% mais pobres, estão nas áreas interiorando dos municípios do Amapá. Nós precisamos interiorizar o desenvolvimento e com muita urgência. E essa interiorização ela deve ser precedida por produtividade. Por que isso? Porque um dos elementos do processo de crescimento econômico nós chamamos de bônus demográfico. É quando a base da pirâmide demográfica é maior que o topo dela. Infelizmente, nos últimos 10 anos, a população do Amapá envelheceu de forma muito acelerada. Nossa taxa de natalidade já foi a maior do Brasil nos censos de 2092, e entre 2010 e 2000, bruscamente caiu a quase a menos de um terço do que ela era no último censo demográfico. A população cresceu menos, a taxa de natalidade caiu. O Tatarugaúzinho, no último censo, foi o campeão brasileiro de nascimento, não estava nessa posição. Tivemos migração. O nosso processo migratório durante a década de 90 foi de 55%, a década de 2010 foi de 41%, caiu agora, se reduziu a 30%, com isso a população envelheceu. Se eu perco o bônus demográfico, a única forma que eu tenho de agregar renda e levar a renda per capita é pelo mecanismo da produtividade. E aí, esse mecanismo ele é extremamente complexo de se alcançar, porque ele requer, primeiro, capital privado para se fazer investimento. Segundo, inovação tecnológica e inovação gerencial. E terceiro, capacidade de você abrir mercados e substituir produtos importados. Então, nós vamos ter que fazer política econômica coisa séria agora no Amapá. Não adianta achar que o populismo, o assistencialismo ambiental, o assistencialismo produtivo, nós vamos conseguir fazer. O nosso produtor de farinha, lá do interior, ele não vai mais conseguir produzir farinha naqueles fóruns da lenha, aquela coisa encantadora da Amazônia. Ele vai ter que industrializar isso. Ele vai ter que ter maquinário, ele vai ter que ter tecnologia, ele vai ter que ter certificação, para ele poder ter produtividade. Então, a chave do processo de crescimento nos próximos anos, ele obrigatoriamente vai ter que passar pela nossa capacidade de gerar produtividade, sobretudo nas regiões pobres do Estado, que hoje estão justamente nas regiões interiores. Senão, vai ser mais fácil para aquele morador ir para o garimpo legal, vai ser mais fácil para aquele morador ir para o desmatamento legal, vai ser mais fácil para aquele morador produzir de forma ineficiente. Enfim, isso vai acontecer, porque quando a economia não anda, quando a economia não gera riqueza, o mercado legal prospera.
Gente, a Amazônia hoje tem um ponto de fragilidade no que diz respeito à defesa social que nunca se percebeu ao longo da história. Hoje, as rotas internacionais de tráfico de drogas estão pela Amazônia. Se nós não tivermos a capacidade de gerar renda na Amazônia, no interior da Amazônia, essas pessoas vão acabar sendo regimentadas para o crime, para o mercado ilegal. Olha o desafio, gente. Vamos sensibilizar. Vamos baixar os mecanismos e ser práticos e pragmáticos, o que é necessário hoje. Nós precisamos gerar renda na economia do Amapá e da Amazônia para as pessoas que residem no interior da Amazônia, para que elas possam ter bem-estar, para que elas possam ter qualidade. Essa é a chave do processo de crescimento e desenvolvimento do Estado. Quero fazer aqui uma referência também a um outro processo que para o Amapá é uma oportunidade. É um processo de transição energética, que está intimamente também ligado ao processo das mudanças climáticas. A transição energética é uma obrigação. O Amapá tem mais de 90% da sua energia gerada a partir de fontes renováveis. Eu questiono, porque eu não considero elétrica renovável, mas o mercado considera. Por outro lado, nós temos um potencial no setor solar e temos um potencial no setor eólico. E, mais uma vez, os instrumentos estão postos. Nós já temos, por exemplo, a nossa geração hidráulica consolidada. O Amapá possui apenas 30%, e agora nós vamos ter 1 milhão que vai nos permitir mandar com maior intensidade esses acidentes do resto do Brasil. O segundo ponto é o nosso mapa solar e eólico. Ontem eu comprei no Senai, Lucas, e muito provavelmente agora em agosto nós vamos ter o lançamento desse mapa solar e eólico, porque isso vai nos permitir fazer a sobreposição. Aonde eu consigo produzir a partir da energia solar, a partir da energia eólica com mais eficiência, e isso me abre um espaço, me abre uma chave interessante para um mercado novo que está surgindo, chamado hidrogênio verde, que requer flexibilidade em água. E um outro ponto, e aqui eu quero fazer essa referência ao nosso amigo Marcos, secretário de Iracema, é o nosso processo de concessão florestal, que já está assinado com o BNDES para a estruturação das concessões florestais em floresta. E por que ele é tão importante? Porque houve uma mudança na lei no que diz respeito ao mercado de carbono. Então, hoje, as concessões florestais privadas, Marcelo, vão poder gerar crédito de carbono, o que também gera uma oportunidade no âmbito do processo de transição energética. Então, nós podemos, além de ter as nossas pegadas aqui no Amapá, zeradas, que já são, porque nós somos carbono negativo, nós vamos poder vender licenciamentos no mercado nacional, a partir de um projeto estruturado de uma governança bem estabelecida. Então, esse é um ponto. E o outro desafio também que eu quero colocar nesse debate é que nós não vamos poder parar de produzir alimento. Nós temos que produzir alimento. Uma das chaves para se gerar produtividade no do Estado, do Marcelo, é sim a produção de alimento a partir do agro. É sim a produção de alimento a partir de CNPJs e CPFs. E com qualidade. Porque hoje nós temos, por exemplo, atividades que nós precisamos substituir no Amapá. A nossa pecuária, por exemplo, ela precisa ser substituída por uma pecuária de confinamento, que tem menos impacto no ambiente. A nossa agricultura, ela pode e deve ser substituída por uma agricultura de precisão, que otimiza a gestão de recursos, agricultura irrigada, garantindo as reservas legais nas áreas que foram implementadas. Tá? Então, nós temos inovações no setor de produção de alimento que são fundamentais para que a gente possa conseguir produzir, ao mesmo tempo garantindo a preservação do meio ambiente e sem gerar impactos. E levar isso para o pequeno produtor também, para o assentado, para o quilombola e para o indígena. Precisamos substituir urgentemente, por exemplo, as matrizes do nosso projeto Renilo, para que nós possamos triplicar a produtividade sem sequer mexer no total de área habitada dessas regiões. Então, essa agricultura moderna, que o agro nos proporciona no Brasil hoje, ela não pode ser descriminalizada no Amapá. Ela tem que ser entendida, compreendida e aproveitada. E incorporada às nossas necessidades, enquanto sociedade, enquanto povo. Para que esse processo ele possa incluir também os ribeirinhos, para que ele possa incluir as pessoas mais vulneráveis, para que elas possam também ter seu aumento de produtividade. E quero falar de um projeto que eu pessoalmente coordenei, chamado Selo Amapá. O Selo Amapá é uma chave de produtividade para quem se adequa às normas do programa. O Selo Amapá é aquela produção que vem lá do Inajá, e que antes ia para a feira numa
uma garrafa PET no Tomaceno de hoje vai para o supermercado, o CNPJ com código de barra. Você sai do padrão feira e vai para o padrão supermercado, o que abre espaço para você poder buscar outros mercados. Sem qualidade mercadológica, a nossa bioeconomia não vai avançar, gente. Nós precisamos entender que produção requer margem de lucro, produção requer rentabilidade. Sem rentabilidade, não adianta, nós vamos cair na mesma ideia do populismo, assistencialismo produtivo, que se fez por muito tempo aqui na Amapá e ainda se insiste em fazer em algumas áreas das políticas públicas. Então, senhores, a minha fala ela fecha com 2 pontos fundamentais. Tudo isso que eu falei aqui, toda essa minha contribuição como economista na condição da produção, de como nós nos podemos inserir no mercado de mudanças climáticas, ela passa por 2 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é educação. Produzir para esse mercado refinado requer mão de obra qualificada, requer preparo, requer conhecimento tecnológico, conhecimento, acima de tudo, de ferramentas da tecnologia de informações capazes de abrir canais comerciais com o resto do mundo, com o resto do Brasil. E o segundo ponto é inovação. Inovação é você produzir pesquisa e conhecimento para efeitos de geração de renda e riqueza. Precisamos mudar a perspectiva da pesquisa, e aqui eu falo muito direcionado para o meio acadêmico. Temos que sair da pesquisa do conhecimento próprio, do conhecimento lúdico, e uma pesquisa de conhecimento prático, que transforme recurso natural, que transforme matéria-prima em produto final a ser vendido no mercado. É isso que vai gerar renda para a população. E, por fim, essas pré-condições, elas precisam ser atendidas e nós, enquanto formuladores de políticas públicas, sociedade civil organizada, temos que estar atento a isso. Senhores, essa é a minha contribuição. Eu acho que esse fórum é fundamental. Fico muito feliz de saber que no Amapá, mesmo sendo tão pequeno, tendo uma população de 860 mil habitantes, está aqui debatendo hoje problemas que envolvem o mundo todo. Mas sabe o que é isso, gente? Porque as soluções desses problemas que envolvem o mundo passam pela nossa capacidade de poder participar dessas soluções e poder tirar proveito desse problema que hoje acontece no mundo. Então, muito obrigado, bom dia a todos e um bom fórum para cada um de nós. Bom dia. Eu diria neste momento, excelentíssima presidente do Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e secretária de Meio Ambiente do Estado, senhora Thaisa Mara Moraes Mendonça. Bom dia a todos e a todas. Peço só justifico aos senhores a permanência da máscara, embora ela tenha se tornado comum já entre a gente, mas um pouquinho limitada, então, para proteção de todos, eu vou ficar com ela aqui o tempo todo. Mas dizer que realmente, independente aqui da Liga, deixar de participar desse momento aqui, para mim, é daí mais difícil. Porque é um momento ímpar, realmente. Eu quero começar aqui agradecendo a presença das ilustres pessoas que estão aqui presencialmente, agradecer também a presença de todos que estão aqui na nossa plateia, tão diversificada, e aqueles que estão nos assistindo também aqui na plataforma. Agradecer em nome do doutor Marcelo Moreira da Fábio a cessão desse espaço aqui para recepcionar e acolher o fórum, dizer, doutor Marcelo Moreira da Fábio, que a gente aqui da SEMA, a equipe toda, a gente já se sente em casa dentro do Ministério Público. Não só pela equipe maravilhosa, pela acolhida de todos os servidores, desde o primeiro momento ali, mas também porque nós sabemos que é de fato o Ministério Público a cada pouco. Então, não há lugar melhor para sediar esse fórum do que aqui no Ministério Público. Quero agradecer. Agradecer também aqui a presença do secretário Lucas Abraão, do secretário Edivan, que dividem aí também conosco as lutas diárias, os desafios diários do governo. Agradecer a presença do Fabrício, que aqui não só está como servidor da casa, mas também representando o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que para a gente é uma honra, porque é uma representação qualificada. Também faço referência à Márcia, como a gente está aqui na plateia, também compõe o Conselho do Meio Ambiente, que está aqui representando o Ivan, muito obrigada. Agradecer a deputada Viviane, que também nos prestigia, e vem aqui ouvir, né,
nesse fórum tão relevante que a sociedade civil está trazendo de debate. Então, a Fábio já disse também a ela que o trabalho dela também tem sido elogiada, ela também tem sido, com o doutor Marcelo, que são muito ativos no meio ambiente e nas pautas que são tão relevantes. E, acima de tudo, dizer que o meio ambiente, o Junho Verde, né, ele não tem sido exaustivo para mim por uma razão muito simples. Primeiro, que a gente tem aí nascendo uma equipe maravilhosa. Eu quero fazer aqui referência e agradecer a todos os servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em nome da Mariane, que está ali atrás, em nome da Débora, que está sentadinha ali, e através delas, eu estendo os meus agradecimentos a toda a equipe. Fazer o mês do meio ambiente está sendo muito mais fácil e está sendo muito honroso, porque nós temos ali servidores comprometidos, servidores que vestem a camisa do início ao fim. Muito obrigada a todos vocês. E, por fim, dizer que ter essa plateia tão diversificada mostra, de fato, que o meio ambiente hoje é a qual eu acho que, se não a mais importante, uma das mais. O que torna o nosso desafio à frente dessa cadeira ainda mais responsável, mais relevante. Recentemente, num dos fóruns que a gente teve na SEMA, eu coloquei a doutora Fábia, com grandes poderes em grandes responsabilidades. E eu sempre olho para esse lado da cadeira. Dizendo, senhores, que eu acordo todo santo dia, peço sabedoria, porque eu sei que a responsabilidade que pesa dos nossos ombros é muito grande. Mas eu também tenho plena consciência que nós temos ali técnicos qualificados e que nós temos uma sociedade civil, nós temos uma população do Estado do Amapá extremamente ativa. Esse fórum aqui é a demonstração disso. A pauta do meio ambiente se tornou tão relevante, as mudanças de clima são tão relevantes que hoje o nosso Ministério do Meio Ambiente recebe o nome de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, aí está a demonstração de que este nosso debate de hoje é super atual. De que o que se discute neste momento aqui é extremamente relevante do que está acontecendo no mundo. A gente não liga a TV o único dia que a gente não veja falar das mudanças climáticas. E como foi dito aqui já nesse debate que se abriu aqui na mesa, no debate já começou tão rico, essas mudanças elas nos afetam o mundo todo. Elas afetam a nossa vida no dia a dia, elas afetam a nossa produção, elas afetam os resultados que a gente busca. Então, nada mais importante do que a gente não se torne só vítimas dessas mudanças, mas que a gente também se torne protagonistas das soluções. Que a gente acompanhe tudo o que está acontecendo, que a gente possa debater ativamente, que a gente possa propor políticas públicas que possam, no curto, no médio e no longo prazo, fazer a diferença. Não espero nada menos do que isso desse fórum, tenho certeza absoluta, pelo debate de cada um dos senhores, das senhoras aqui presentes, os que estão na plataforma, que é isso que a gente pode pensar. Nos colocamos ali na Secretaria de Estado do Meio Ambiente à inteira disposição de qualquer um dos senhores que queira estar ali ou conversar conosco e dizer que eu tenho certeza, Mariana, que este 25º Fórum vai ser mais um sucesso e vai produzir muitos produtos responsáveis para nossas políticas públicas. Muito obrigada. Nossos agradecimentos aos pronunciamentos de todas as autoridades aqui presentes. Nesse momento, a mesa será desfeita para que possamos dar início às palestras. Solicitamos a todos os participantes virtuais que, durante o curso, mantenham seus microfones desligados. As intervenções podem ser encaminhadas pelo chat do Meet, do aplicativo Meet, clicando no ícone de solicitação de manifestação. Aos participantes que estão aqui no auditório, informando-nos que para manifestações é só solicitar a inscrição para a mesa
ou para a nossa equipe. Solicitamos ainda que sempre que for se manifestar, por gentileza, se identificar. E também teremos, tanto como foi informado no início do evento, na pasta dos senhores e das senhoras, também estará disponibilizado no chat do aplicativo Meet o link para registro de presença. E a partir deste momento, damos por encerrada a parte protocolar de abertura e convidamos a coordenadora para a Serviços Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a senhora Mariana Nardi, para fazer uma contextualização sobre o Fórum Ambiental de Mudanças Climáticas. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, agradecer, né, a mesa que participou com a gente, uma mesa que a gente vê a importância do tema, né, o quanto o fórum está ganhando visibilidade e importância. Essa é a pauta que a gente vai ter hoje, né? Então, a gente vai passar primeiro por uma contextualização rápida do câncer. Algumas pessoas já viram ontem uma reunião prévia. A gente vai falar, vai ter a presença do Dr. Jefferson Duieta falando do estudo do clima, a preparação do Estado para esse Estado da forma de crise. À tarde, a gente entra com os formulários que foram criados. A gente vai ter uma pauta de compartilhando olhares e vivências. Também vamos retornar a falar da política estadual sobre mudanças climáticas, conservação e incentivo aos serviços ambientais, que está na Assembleia, né? E que a gente tem trabalhado nesse fórum, e a gente vai ver o quanto tempo a gente está trabalhando nessa pauta. Isso aqui já foi explicado para vocês, né? Então, tem dentro da pasta técnica um vizinho lá. O pessoal que está no chat, eu vou só reforçar porque a gente não tem condições técnicas aqui de abrir o microfone ou a palavra para quem está lá no Meet. Então, escrevam as considerações e manifestações no chat que a gente transmite aqui depois, tá? Quando for aberto para a pergunta no final das palestras. Então, vamos lá. O que é o nosso fórum? Como é que o nosso fórum caminhou durante todo esse tempo? Está pequenininho, né? Depois eu vou passar a apresentação para todo mundo, tá? Nós fazemos 10 anos agora em agosto de fórum. O fórum foi criado num decreto no dia 27 de agosto de 2013. Nossa, tem 10 anos de fórum, o que produziu? A gente vai ver depois na caminhada que a gente já teve muita coisa nesse processo. É um processo de capacitação, é um processo de esclarecimento, é um processo de diálogo e de fortalecimento que não se constrói de um dia para o outro, né? E conforme a pauta vai ganhando importância, esse debate vai ganhando importância. No primeiro momento, em 2013, esse fórum foi criado como um órgão de debate consultivo para a construção participativa dessa política de mudanças climáticas e serviços ambientais. Tá? Em 2013, essa lei foi construída com o auxílio de uma consultoria contratada e ela foi para a Assembleia em 2014. 2014 e 2015, o fórum ficou paralisado. Ela teve 4 reuniões em 2013, atuou muito fortemente, além das 4 reuniões principais, tiveram reuniões paralelas, mas não teve andamento. Acho que até nem não chegou a ir para a Assembleia, mas ela estava pronta para ir para a Assembleia. Alteração de governo. Em 2016, a gente retomou as reuniões do fórum. Em 2016, teve a 8ª reunião. 2017 e 2018, esses anos tiveram uma reunião cada.
2019, a gente começou a trabalhar mais fortemente. Estávamos construindo um projeto de apoio que foi capitaneado pelos estados da Amazônia, no GSEC, na Força-Tarefa dos Governadores. Então, conseguimos um recurso que fortaleceu, né? E a gente tinha como parceiro a Conservação Internacional para executar esse produto, esse projeto, aliás, desculpa. E isso fortaleceu o fórum, porque o fórum é um dos órgãos de governança mais importante desse sistema criado. Tá? Então, isso possibilitou capacitações, possibilitou alguns debates diferenciados, e foi um ano intenso, 2019 e 2020. Nesse período também foram instituídos os GTs, o grupo, um GT de salvaguardas, um GT de normatização, que começou a repensar o FANSA. O FANSA, no começo, tinham 40 e poucas instituições, praticamente 30 eram governamentais, porque é uma discussão paralela, então a gente tinha que ter todas as secretarias e todas as instituições, quanto mais instituições presentes, mas a gente tinha que trazer a sociedade civil, então tinha uma discussão sobre paridade, tinha um problema de quórum, porque como eram muitas instituições, algumas não participavam efetivamente, e aí a gente começou a construir dentro desse GT de normatização um novo decreto, né? E esse novo decreto ele foi colocado em 2021, e hoje a gente está trabalhando com base nesse novo decreto como fórum aberto. Tá? Aberto como? Aberto não é? Todo mundo pode vir, todo mundo pode ter discussão, mas precisa fazer um cadastro, precisa fazer um ofício. Então, nós temos 4 formas de participação, e eu já vou explicar direitinho. Tá? E na última reunião, que foi mês passado, a gente conseguiu aprovar o regimento interno que regulamenta essas nossas reuniões. Então, aqui só um pequeno registro dessa caminhada, né? Tem lá a primeira reunião lá no Palácio do Governo em 2013 e tem a 21ª reunião aqui, que foi na pandemia. Então, o fórum não parou nem na pandemia, a gente passou para o modelo virtual e hoje a gente trabalha com um modelo híbrido, né? Para a gente possibilitar o alcance de participação a muitas pessoas que muitas vezes estão impedidas de estarem aqui, que estão em outras cidades do Amapá, que conseguem pegar uma internet e que podem também estar participando do fórum. A última reunião, né, é a primeira vez que uma autoridade, o vice-governador participou, hoje foi a segunda vez, quer dizer, a gente está tendo importância dentro do governo, esse fórum, né? Então, aqui, os nossos trabalhos da última reunião. E aqui são alguns produtos que foram construídos em colaboração com o fórum. Tá? O fórum não é um órgão deliberativo, ele é um órgão consultivo, mas é aonde a gente dialoga entre todos os setores. E a gente quer ouvir todos os setores. Né? Hoje, graças ao apoio, né, a gente tem um projeto da Janela B, então, graças ao apoio do IEPE e a apoiando, tem conseguido trazer os povos indígenas, as representações dos 4 territórios que a gente tem. Né? Então, hoje a gente consegue fazer isso. A gente tem pensado em manter ou fazer algum projeto para captar recursos para poder manter essa articulação de participação desses povos. Né? Na última reunião, a gente já percebeu que a gente precisava fazer uma reunião mais preparatória para dialogar de uma forma mais direta com os povos indígenas. Então, ontem a gente já teve uma reunião com os povos indígenas para a gente dialogar mais de pertinho, né? Para a gente falar mais ou menos a mesma língua e tentar se entender, né? Dentro da nossa dificuldade, principalmente. Então, nessa caminhada desses 10 anos, a gente revisou várias vezes essa política estadual de mudanças climáticas, incentivos à conservação dos serviços ambientais, que a gente vai falar dela hoje à tarde de novo, vai ver qual que é a última versão, qual que é o PL 49, que está lá na Assembleia. Esse PL, ele passou por diversas revisões ao longo do tempo,
dentro do fórum, né, Márcia? A Márcia passou com a gente várias dessas revisões, né? Então, esse PL, ele cria o sistema estadual de clima e incentivo em serviços ambientais, e ele traz a governança do Estado, prepara o Estado justamente para essa captação de recursos, para essa economia verde, né, para trazer para o Estado uma possibilidade a mais, né, de gerar incentivos positivos para quem conserva, para combater as mudanças climáticas, para auxiliar na adaptação, né? Então, a gente veio para uma simples reunião de um fórum, a gente precisa de recursos, então, para desenvolver qualquer agenda, organizar, estruturar, dar transparência, capacitar, a gente também precisa de recursos, né? Então, para atender a todos e construir programas participativos, isso é necessário. Então, essa lei é de extrema importância, né, para a gente deslanchar essa agenda. Então, fica aqui o nosso apelo, a gente vai trabalhar mais sobre essa lei à tarde. Deputada, por favor, se puder auxiliar a gente lá na Assembleia nessa perspectiva, eu já faço meu apelo aqui, em nome do fórum, se vocês me permitem, porque isso ajudaria a gente a caminhar nessa trilha do desenvolvimento dessa agenda do Estado, para se tornar efetivamente uma política, né, doutor Marcelo? A gente conseguiu alguns avanços, né, na construção das salvaguardas socioambientais. Ano passado tivemos as oficinas em vários municípios e territórios. A gente trabalhou isso na última reunião, os resultados dessas oficinas. A gente ainda vai publicar o documento, a gente ainda vai passar por uma revisão, mas já estão bem adiantadas. Ano passado também teve a revisão do PPCDA, que passou pelo fórum, pelas contribuições do fórum, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais do Estado do Amapá, e que a gente também começa a trabalhar com toda a força na execução desse plano. Tá? Ano passado também o Estado conseguiu se tornar elegível para captação do recurso para pagamentos por resultados de crédito junto ao governo federal. Então, hoje, antes, assim, mesmo que a gente quisesse captar recurso, a gente não podia, porque a gente não era elegível, tá, dentro da Conarreg. Hoje, se a gente conseguir um financiador, um parceiro, um FW, como por exemplo faz no Acre e no Mato Grosso, hoje o Estado já cumpre os requisitos necessários para essa captação. E na última reunião, a gente aprovou o regimento interno. Tá? Ainda não está publicado, a reunião foi um mês, então a gente ainda não deu a vazão da publicação, mas ele já está válido. Logo ele sai no diário oficial, se Deus quiser. Tá? Com isso, a gente trabalhou também esse mês em recadastramento. Por quê? O fórum já teve várias versões, a gente tem lá dentro do nosso cadastro milhares de e-mails. E aí a gente, no regimento interno, ele está especificado, no decreto no regimento interno, os 4 tipos de participação no fórum. Então, eu tenho uma participação como membro titular e como membro participante. Esses são os 2 principais tipos de participantes. Esses participantes, eles têm voz e voto nas deliberações internas. Eu já falei que o fórum não é deliberativo. Mas se a gente vai fazer uma moção, se a gente vai gerar um produto, se a gente vai, né, que é do fórum, a gente delibera internamente. Né? A gente não vai dizer se a política vai ou não, mas a gente vai dar a opinião do fórum. Beleza? O que acontece? O membro titular é aquele membro que a instituição indicou que eu fiz. Qual instituição pode indicar um membro que eu fiz? A gente faz um convite muito amplo para as instituições que têm interesse nessa temática. Tá? A gente fez para todas as instituições estaduais foram enviadas, para as instituições federais que atuam aqui no território e que tenham ligação com a temática de mudanças climáticas. Então, a gente fez todo esse convite, todo esse trabalho desse recadastramento. Porém, nós temos situações
As pessoas querem participar do fórum, mas elas não são as representantes de uma instituição. É um estudante de uma universidade que não vai representar um quarto, é aquele terceiro membro da instituição que quer acompanhar, mas não pode, que não é o delegado oficializado, né? É alguém que ainda não está vinculado a alguma instituição, mas que tem interesse no tema. Então, a gente tem um formulário para fazer esse cadastro. Então, o membro titular de instituição que quer ser representado no fórum tem que mandar o ofício. O membro participante se cadastra via o formulário do Google e a gente sempre mantém esse contato, esse cadastro de e-mails, onde a gente comunica sobre as reuniões, né, manda os documentos, pautas, etc. Vamos lá. Bom, eu queria apresentar essa contextualização do fórum, né? Porque sempre tem muita gente nova entrando para a gente entender um pouquinho como que a gente trabalha. A Secretaria Executiva é da SEMA, né? A presidência do fórum é da SEMA. Mas a gente tem que entender que o fórum não é da SEMA. Né? A condução é da SEMA, mas o fórum é nosso. Tá? Então, a gente está aqui no processo de condução, de auxiliar, de fazer a secretaria. Tá? Então, é um fórum aberto e que a gente pode entender isso como positivo, e por isso que a gente está lançando hoje aquela parte de compartilhando vivências e olhares. O olhar de vivências eu ainda não decorei, mas a gente tem esse nome, que é justamente para a gente trazer em pauta os olhares de todo mundo que participa do fórum, das instituições, das associações, da comunidade. Tá? Então, hoje a gente já tem 2 inscrições para essa participação. Né? Uma a gente vai falar sobre a lei que eu não decorei, mas é de agricultura familiar, né? Que o pessoal da Maquiguari trouxe essa pauta para a gente. E o pessoal que vai trazer um pouquinho do Plano Estadual de Recursos Hídricos também, que tem rebatimento com mudanças climáticas. Perfeito? Então, queria deixar aqui registrado também o agradecimento à participação de todos, em especial a confiança da secretária da gente, para conduzir esse fórum, para conduzir tecnicamente, né, as pautas e a Secretaria Executiva, e para a gente ter esse debate dentro do fórum. Então, vou abrir para uma ou 2 perguntas para a gente dar condução sobre o fórum. Tem alguém que quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Tudo bem até aqui? Vocês não precisam nem perguntar, mas se manifestar de alguma forma também, tá, gente? Catiane, aí no fundo, aí, o pessoal da Maiara, vê para mim se tem alguma questão no Meet, não? Não, beleza. Então vamos para o próximo. Podemos chamar o próximo? Os agradecimentos da senhora Mariana Irati, os esclarecimentos iniciais. Neste momento, convidamos o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o Dr. Jefferson Vilhena, para ministrar a palestra com o tema Apresentação dos Estudos de Clima no Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui em especial os secretários do IEPA, da CETEC e da SEMA, por terem os convidados, né? Também um agradecimento ao vice-governador, que o convite veio a mim através dele para participar dessa plenária. Eu trouxe aqui o estudo, parte, na verdade, do estudo climático do zoneamento ecológico econômico do Estado do Amapá, né? O estudo em meteorologia e climatologia, né? Que está sendo desenvolvido. Um dos parceiros é o IEPA, da SEMA, a CETEC. Nós temos vários contribuintes dentro desse estudo, como a Embrapa, o IFAP, o EAP. E eu deixo também aqui o meu agradecimento ao representante desse estudo, que seria o diretor de pesquisa Allan Kardec do IEPA e o coordenador do IEPA, que é o Viana. Eles devem estar assistindo a gente pelo
No nosso estudo, né, de meteorologia e climatologia, ele foi baseado com dados primários e dados secundários de estações meteorológicas e climáticas que a gente tem aqui no nosso estado. Ele está sendo coordenado também pelo Dr. Admilson Moreira Torres, que é o nosso eixo foco principal pela climatologia, e a gente tem uma equipe bastante reduzida. Eu como portal, tá? E a nossa equipe está formada pela Karine, que é a nossa coordenadora, o nosso especialista Gilvan, e o nosso especialista Luiz Henrique, que ele está acompanhando também pelo MIT, que é ele o nosso responsável pela confecção dos nossos mapas temáticos, nossos mapas de chuva, de temperatura e de umidade relativa. A meteorologia também estava propondo colocar os nossos dados com relação a potencial eólico de vento e de potencial solar. Entretanto, a gente não tem dados suficientes aqui no estado para poder contemplar todo o nosso estado. A gente tem apenas alguns pontos e, infelizmente, esses pontos não eram suficientes para a gente conseguir colocar isso numa espacialização de mapeamento. Até o momento, a gente tem somente as estimativas e os prognósticos de satélite, que são os nossos dados, vamos dizer assim, eles são dados calculados, são dados estimados, não são os nossos dados reais como a gente está utilizando nesse estudo. Então, em primeira mão, a gente tem aqui uma tabela onde a gente contempla vários municípios daqui do estado com as estações meteorológicas e climáticas que nós temos aqui no estado. Essa tabela está mostrando os municípios onde a gente consegue observar e onde nós temos todos os nossos apanhados meteorológicos e climáticos. A nossa estação mais antiga fica aqui em Macapá, que é a estação da Fazendinha. A gente pegou os dados desde 1968 dessa estação até o ano de 2022. Das outras estações que não possuem um histórico meteorológico muito grande, a gente fez esse acompanhamento, pegando desde o início da sua implantação até o final do ano de 2022. Então, esses dados eles foram consistidos, trabalhados e tratados para que a gente pudesse espacializá-los sobre todo o território amapaense. E, com esses resultados, poder observar o que a gente tem de diferente na climatologia nacional com a nossa climatologia dos dados do ZE. Então, a gente tem aí como resultado, isso aqui é o mapa de precipitação no estado do Amapá. A gente percebe que esse primeiro resultado aqui era a nossa série histórica com os dados, se eu não me engano, que não eram consistíveis. Ou seja, como a gente recebia esses dados, a gente teve a ideia de plotá-los do jeito que eles estavam para verificar como que a gente entendia a climatologia em um primeiro momento com esses dados brutos. Então a gente percebe que existia uma certa concentração sobre o município de Oiapoque. A gente viu agora há pouco o vice-governador Tex falar que no Oiapoque é uma das localidades em que mais chove no mundo. Tá? A gente tem uma janela de curto período com relação a uma pausa das chuvas. Ele falou da nossa janela justamente quando dá uma pausa de chuva, a gente consegue fazer vários trabalhos apenas nesse momento. A exemplo da construção civil, que em muitas vezes ela precisa parar por conta dos eventos meteorológicos, dos eventos de chuvas que ocorrem em certas localidades. Então a gente tem aí que o ponto mais observável seria justamente o ponto lá no município de Oiapoque, onde a gente tem 3 estações. Uma que fica no Rio Tricô, próximo da foz do Rio Tricô, outra em Crepelândia e outra no Caciporé. E este segundo mapa já é o nosso mapa com os nossos dados consistidos e trabalhados. Então a gente percebe uma pequena diferença na concentração da chuva, onde antes ele estava apontando sobre o centro urbano do Oiapoque, e agora, quando ele já começa a concentrar essa chuva,
sobre o Cassiporé, que é aquela parte mais azulada lá em cima. O Cassiporé, para quem não conhece, ele é a fronteira entre o Oiapoque e o município de Calçoene. E ele também é o segundo local onde mais chove do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Então ele fica em segundo lugar, ele só perde para uma localidade na Colômbia, que chove cerca de 13 milímetros anuais. A gente tem aí o Cassiporé, onde ele chove mais de 3 mil milímetros anuais. Então isso daí é exatamente aquela janela que a gente precisa para poder fazer certos trabalhos. Ou seja, a gente quase nem tem. Então, o tempo que a gente tem para desenvolver certas obras nessas localidades, ele é muito curto durante o ano, ele é muito pequeno. Ele demora de 2 a 3 meses. E esse tempo ele pode estar diminuindo devido às intervenções climáticas. A gente tem também alguns pontos próximos de Ferreira Gomes, Macapá, Pedra Branca, Serra do Navio, Porto Grande, onde a gente consegue observar a concentração de pequenos núcleos de chuvas. Isso se dá porque a nossa climatologia de chuvas ela ocorre de maneira muito concentrada. Enquanto existem cidades e as chuvas elas podem estar ocorrendo muito intensamente, em outras cidades próximas ela pode não estar ocorrendo. A gente consegue observar isso muito aqui na capital macapaense e no município de Santana, onde muitas vezes em Macapá ocorre uma chuva que alaga vários bairros, e enquanto que em Santana, que está aqui do lado, não ocorre mais essa chuva. Eu sou muito perguntado em relação às pessoas que me abordam na rua, dizendo assim, olha, lá no meu bairro choveu e tu disse que não ia chover. Olha, aqui no meu bairro não ocorreu chuva, tu disse que ia ter previsão de chuva. Então a gente pode ver que muitas vezes até aqui no bairro, em Macapá, Zona Norte, chove muito e no centro não chove quase nada. Ontem à noite, por exemplo, a gente teve registro de chuva forte em alguns bairros da cidade, enquanto que em outros bairros a gente não tem esse registro. Isso por conta dessas estações meteorológicas que a gente não tem aqui na cidade. Eu coloquei aqui um apanhado com relação a esse comparativo. Os dados que a gente tinha à nossa esquerda, que são os dados não consistidos, e os dados à direita, que são os dados consistidos, onde a gente consegue perceber essa diferença na informação da chuva. E é exatamente isso que o estudo do ZE propõe, verificar o que realmente a gente tem e o que a gente tinha antigamente para poder fazer esse comparativo, para estar tentando observar quais foram os tipos de mudanças que a gente teve desde a década de 40, 50, 60 até o momento. Ou seja, são mais de 50 anos de informações que a gente consegue observar, analisar e dizer, olha, realmente, nesse local a gente está tendo uma mudança para mais chuvas e nesse local a gente está tendo uma mudança para menos chuvas. E para isso a gente fez um comparativo com relação à climatologia nacional. Então esses aqui são os dados mensais. Sempre que vem uma solicitação para nós pedindo informações de chuvas, muitas vezes a gente ficava a desejar, porque a gente só tinha os pontos em cada localidade, mas agora com esse estudo do ZE, a gente vai poder disponibilizar as chuvas mensais em todo o estado. E a gente percebe que existe uma grande concentração exatamente naquela área de Cassiporé durante o período chuvoso. Eu já estou aqui no estado há 12 anos, eu fui só para passar um ano, gostei tanto que estou aqui há 12 anos, continuo trabalhando, se depender do nosso secretário, vou continuar trabalhando aqui, fazendo esse estudo, e eu percebi uma coisa nesses 12 anos aqui. Quando eu cheguei, muitas pessoas diziam assim para mim, olha, as chuvas aqui são 6 meses. 6 meses de chuvas e 6 meses sem chuvas. E quando a gente começou os nossos trabalhos, a gente percebeu que não era bem assim. Ou já havia uma certa mudança com relação ao que se tinha de climatologia antigamente para o que a gente tem agora. Tá certo? Então, de repente, antigamente, a gente não tinha todas essas estações para estar verificando os nossos dados. E qual era o nosso entendimento? 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Só que hoje em dia a gente já não pode mais fazer isso. Justamente porque a gente percebeu que existe uma variação de chuvas muito grande, onde a gente tem aproximadamente 8 meses de chuvas em todo o estado.
começando no mês de dezembro e terminando no mês de julho. Não são apenas 6 meses de chuvas, são 8 meses de chuvas. E isso pode mudar, pode diminuir ou pode aumentar, dependendo das nossas interações climáticas. Então a gente pode perceber aqui que no mês de agosto, setembro e outubro são os nossos meses de estiagem. O que seria isso? A estiagem ela ocorre quando as chuvas elas ficam abaixo de 60 milímetros mensais. Isso quer dizer que aqui no estado praticamente não para de chover. Sempre tem chuvas em todos os meses do ano. Diferentemente de Belém, né? A gente trazia antigamente o conceito de Belém, onde a gente tinha o período chuvoso e o período menos chuvoso. Ou seja, lá literalmente não para de chover. Aqui ela dá uma pausa, e essa pausa a gente chama de estiagem, que é quando as chuvas ficam abaixo de 60 milímetros. Até hoje, a gente teve apenas uma seca registrada de acordo com esses dados, que foi no ano de 2015, onde a gente teve uma estiagem severa seguida de seca. E a seca ela é caracterizada quando a gente tem mais de 90 dias sem chuvas. E a gente registrou no ano de 2015 cerca de 115 dias seguidos sem uma gotinha cair do céu. Então essa foi a nossa primeira seca registrada efetivamente, desde 1968 até o presente momento. Significa que a gente nunca mais vai ter seca? Não. Significa que essas secas elas podem vir novamente a ocorrer, ou pelo contrário, elas podem literalmente parar de ocorrer. Isso vai depender de como que o nosso estado vai estar interagindo com as alterações climáticas, com as interferências climáticas. E a gente trabalha aí em dois extremos, porque a gente não pode nem caminhar para o lado da seca e nem caminhar para o lado das altas chuvas. A gente tem que manter o equilíbrio. Porque se a gente tiver muita seca, a gente tem os eventos climáticos, a gente tem as secas extremas. E se a gente tiver muita chuva, a gente tem os transbordamentos dos rios, os alagamentos, os desastres ambientais. Então a gente percebe que nós estamos aí entre dois extremos. A gente tem que manter esse equilíbrio para que a gente não possa nem passar demais para um lado e nem passar demais para o outro lado. Então a gente percebe que existe aí, durante os meses de agosto, setembro e outubro, uma pequena concentração de chuvas na área central, e durante os meses mais chuvosos, de dezembro a julho, uma grande concentração de chuvas na área ao norte do estado, sobre Oiapoque, Coçuene e o Amapá. Acreditava-se antigamente que tinha modelos estatísticos, modelos de satélite, que eles indicavam que as chuvas mais intensas por hora ocorriam sobre as cabeceiras do Rio Jari, Araguari e Oiapoque. E a gente percebe por esses dados que, se isso acontecia antigamente, atualmente não está mais acontecendo. Então a gente pode dizer que a gente está tendo uma diminuição das chuvas sobre as cabeceiras das bacias e uma concentração maior sobre a faixa litorânea, principalmente a faixa norte do nosso estado. Isso é prejudicial? É, porque como o nosso vice-governador falou, a gente tem aí as energias renováveis das hidrelétricas. Elas precisam de quê? De água. Se não chover na cabeceira, o que vai acontecer? A gente não vai ter energia das hidrelétricas. Mas e aí? A gente vai ter que ficar dependendo de que daqui a 10, 15 anos continue chovendo lá nas cabeceiras para manter as hidrelétricas ativas? Ou a gente pode investir em novas fontes de energias, como a eólica e a solar, para poder suprir esse déficit ou não das energias. Eu não estou dizendo que vai parar de chover lá, mas em uma situação que diminua bastante as chuvas nas cabeceiras, como vão trabalhar as hidrelétricas? Igual a São Paulo, que elas estão totalmente dependentes de chuva para poder encher os reservatórios. Então, penso eu, que a gente não pode ficar nessa dependência de querer sempre esperar o bom e o melhor, e muitas vezes dar com os burros na água e perceber que está tendo uma alteração e que a gente não vai ter água suficiente para encher os reservatórios das nossas hidrelétricas. Então, a gente não pode ficar nessa dependência. A gente não pode achar que sempre vão ser flores. Isso pode ter alterações. E assim,
Não pode ocorrer o contrário. Se voltar a chover demais sobre as cabeceiras, muita água pode vir, os reservatórios podem não conseguir segurar essas águas, a gente vai ter enchente nas cidades. Então, é uma faca de dois gumes, a gente tem que olhar para os dois lados. Aqui é o comparativo da nossa climatologia. Então, a gente tem ali do lado esquerdo de vocês a climatologia anual de chuvas no nosso estado, aceita pelos órgãos federais, que é utilizada nos estudos de pesquisa do Brasil. Então, vocês percebem que existe uma grande diferença entre os dados do ZE e a climatologia nacional. Certo? Isso significa o quê? Que os dados estavam errados? Pode ser, mas também significa que tem uma mudança aí bem significativa entre as chuvas que são utilizadas como corretas desde 1968 e as chuvas que realmente ocorrem aqui no estado. A gente percebe que é utilizado para esses estudos um dado nacional, onde a concentração ela se dá na foz do Rio Amazonas, entre os municípios de Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Mazagão, Santana, Macapá e Itaupá. Enquanto que os dados do ZE, eles estão apontando que essa concentração não se dá nessa área. E ela se dá principalmente na área norte do estado, sobre os municípios de Oiapoque e Calçoene. Então, é uma mudança significativa. Pode ser apontado como uma das mudanças climáticas que a gente pode estar detectando, mas também pode ser apontado como falhas da nossa captação de dados. A gente sabe que aqui no estado, contando 50 anos atrás, a gente tinha 1 ou 2 pontos de coleta. E hoje a gente tem mais de 30. Melhorou muito, mas infelizmente ainda não é o suficiente. Tá? Entretanto, o que era utilizado há 50 anos atrás, ainda é utilizado hoje em dia. Por quê? Será que a gente não tem a capacidade de colocar esses dados no âmbito nacional? Ou porque no âmbito nacional está tendo alguma divergência com relação a essa climatologia? Então, os dados do ZE estão vindo aí para poder colocar essas informações mais verídicas dentro do plano nacional, dentro da climatologia nacional. Então, a gente vai estar contribuindo para poder observar essa mudança de chuvas, essas alterações de chuvas aqui no nosso estado. Com relação aos dados de temperatura e umidade relativa, eu não tive muito tempo de colocar os dados em observação, mas eu trouxe aqui um dado de temperatura em que ele ocorre do mesmo jeito que a chuva. Os dados climáticos eles estão apontando uma certa climatologia que é muito homogênea no estado todo, com temperaturas que não variam tanto, enquanto que os dados do ZE eles estão mostrando que essa temperatura ela tem uma certa variação, onde a concentração máxima estão principalmente nos centros urbanos, de Ferreira Gomes e região metropolitana de Macapá, onde essa máxima anual está ultrapassando os 30 graus, chegando a próximos de 31 graus. Enquanto já que na área mais chuvosa, ali próximo do Oiapoque e Calçoene, a gente tem uma temperatura mais agradável. Isso é uma temperatura máxima anual, onde ela chega próximo dos 29 graus e meio. Então a gente tem esses mapas já, infelizmente eu não tive muito tempo para colocar os dados aqui para vocês, né? E o nosso tempo aqui também é bastante corrido. Mas eu posso garantir para vocês, a gente teve alterações também nas temperaturas máximas. As mínimas, elas permaneceram muito equilibradas, muito condizentes com o que diz os dados da climatologia nacional. Mas as máximas, a gente teve uma certa alteração. Uma alteração para mais, então a gente tem temperaturas um pouco mais elevadas, a gente vai continuar tendo temperaturas um pouco mais elevadas, cerca de 1 grau, 1 grau e meio, pode não parecer muito, mas faz uma diferença muito gritante quando a gente fala com relação aos aspectos ambientais e climáticos aqui no nosso estado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Alguma pergunta na área? Tempestade
chat também. O mocinho aí tem uma... Deve ser você. Então, eu queria perguntar sobre a questão da concentração lá na região de Oiapoque e na Amapá, Alçoeiro. Sim. Se isso se dá principalmente porque lá tem a maior concentração de áreas protegidas, como terras indígenas, né, as florestas, né, as unidades de conservação. Se isso influencia no padrão ou se é uma zona tropical, ou se tem alguma característica que faz a concentração, sei lá, nessa região. Sim, tem sim. A gente tem os fatores que eles são os macros, como o caminho, Larina, a OTP, oscilação de Marco Júlia, todos eles vão contribuir para aumentar ou diminuir as chuvas nesse local. Claro que também a gente tem as interferências locais, que seriam exatamente as áreas de proteção, as florestas, que elas concentram mais umidade. Então elas fazem com que as chuvas elas consigam entrar mais no continente. Essas chuvas elas são provenientes da zona de convergência. Então a gente percebe que existe essa concentração aqui, justamente porque pela climatologia, pela orografia do terreno e pela geologia do terreno, geomorfologia das plantas, das árvores, elas tendem a concentrar uma quantidade maior de chuva nessas áreas. Já na cidade de Macapá, a gente também tem alguns pontos aqui em Ferreira Gomes e em Macapá, não por conta das florestas, mas por conta dos eventos extremos. Pela cidade ser totalmente muito urbanizada, muito concentrada, ela acaba concentrando eventos de chuvas muito intensos numa área muito pequena. Então é por isso que a gente tem esses pequenos pontos escuros em certos locais. Né? Claro que nesses locais, por ter essa variação de chuva muito concentrada, que são as nossas tempestades que causam alagamentos momentâneos, a gente acaba colocando mais estações nesses locais para tentar verificar como que eles estão ocorrendo, certo? Mas a gente tem sim uma interferência por conta da vegetação do local. E a gente percebe isso também aqui em Macapá. Veja só, a área central, qualquer chuvinha de 5, 10 milímetros, alaga tudo. Já em outras áreas que tem menos urbanização ou que tem uma diversificação melhor entre cidade e áreas verdes, a gente não tem tanto essas concentrações de alagamentos. Justamente porque o solo ele absorve mais rápido a água, ele consegue escoar com eficiência pela água, enquanto que no centro urbano mal distribuído com a vegetação, ele não consegue. Então, o fato de termos bastante árvores espalhadas pela cidade, isso impede que a água se concentre muito rápido em um único local, e que a cidade consiga escoar essa água com uma fluidez bem mais rápida do que se ela estiver totalmente aberta, asfalto, concreto e impermeabilizado. Então, isso daí prejudica muito tanto o solo quanto a captação dessa chuva para combater os alagamentos. O Yuri Silva, que está nos acompanhando de forma virtual, ele pergunta: o comparativo dos mapas indica o melhor tratamento dos dados ou indica mudança no regime de chuvas? Indicam as duas coisas. A gente está tratando melhor esses dados, está vendo eles com um melhor cuidado, mas também indica uma mudança nessa climatologia. Já que aqui em Macapá, a gente vê naquela área desde o Jari até o Itaupau, a gente tem uma espacialização bem grande da chuva. Isso com os dados que a gente tinha de estações que ficavam em Porto Grande, em Macapá, Santana e Ferreira Gomes. Então, por que no dado do ZE não teve essa espacialização mais bem definida? Ou seja, que a gente utilizou a mesma fonte de dados. Entretanto, a gente teve resultados diferenciados, justamente porque houve uma certa mudança nessa localidade com relação à concentração das chuvas. De repente, o dado da nacional, ela pega e espacializa justamente porque ela está vendo que ocorriam chuvas mais esparsas, mais extensas naquela região
só que em períodos mais longos. Então, aquela chuva que antigamente caía em 3 horas, 4 horas, hoje em dia ela está caindo em meia hora, 40 minutos, 1 hora. E isso faz com que ela se concentre numa área cada vez menor. Então, é por isso que a gente tem vários pontos azuis ali próximos dos centros urbanos. E não espacializados, como a gente vê na nacional. Justamente porque ela se concentrou numa área, mas não ocorreu em outra área. Isso se dá porque a gente tem mais pontos de estações para poder comprovar que isso está acontecendo. Nossos agradecimentos ao doutor Jefferson Pereira pela apresentação, uma salva de palmas. Realizou a palestra com tema apresentação dos estudos de clima do zoneamento ecológico econômico do Amapá. Neste momento faremos um breve intervalo. O café está servido.